Eu me chamo Ediane, né? Sou a professora de matemática e hoje nós vamos ver um pouco sobre fração, tá? Então, inicialmente, né, o que é fração? Então, né, nós podemos dizer que fração é um número escrito na forma A sobre B, né? Em que esse B, ele tem que ser sempre diferente de zero, tá? Então, como nós observamos aí, né, nós temos o A sobre B, e o que é que significa esse A? Esse A, como é que nós o chamamos, né? Então, o A é o numerador e o B é o denominador, certo? Então, conforme nós vamos fazendo atividades sobre frações, né, nós vamos perceber que em algumas frações vai ser possível reduzi-la, né? Ou seja, simplificá-las, né? E qual é o objetivo de simplificar uma fração? Tornar essa fração irredutível, ou seja, né, é uma fração que não pode mais ser reduzida. Então, o que é necessário para a gente conseguir fazer essa simplificação de fração? Então, o que a gente precisa fazer? Então, nós devemos dividir tanto o numerador quanto o denominador dessa fração por o mesmo número, certo? E esse número, ele tem que ser diferente de zero, né? Já que nós vimos lá que o nosso B tem que ser diferente de zero, ou seja, não existe divisão por zero, certo? E tem que ser diferente de 1 também, tá? E nós temos aí dois exemplos. Nós temos 24 sobre 18 e 15 sobre 27, certo? Então, vamos observar aqui como é que a gente faz essa simplificação, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, né, quais são os números que estão no numerador e no denominador. E o que a gente já observa de cara? Que esses dois números são números pares. Então, se eles são números pares, então, inicialmente, nós vamos dividir os dois por 2. Lembra lá da definição, da simplificação, que diz que devemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá? Então, quando a gente divide 24 por 2, nós sabemos que é 12, né? A metade de 24 é 12, certo? E a metade de 18, ou seja, 18 dividido por 2 é igual a 9, tá? Então, aí, o que a gente precisa pensar agora? Precisamos observar se ainda dá para reduzir essa fração, se ainda dá para simplificar. Se existem números que a gente vai conseguir dividir tanto o numerador quanto o denominador por ele, tá? Então, a gente está percebendo, né, que 12 é um número par, então já seria divisível por 2. Só que 9 não é. Então, qual é o próximo número que a gente pode pensar em dividir os dois ao mesmo tempo? Tá? Depois do 2, nós temos o 3. E lembrando lá de números divisíveis por 3, como é que a gente faz? Soma os algarismos. Se for um número divisível por 3, então ele também vai ser divisível por 3, tá? Quando a gente soma 1 mais 2 dá 3, ou seja, 3 é divisível por 3, né? E 9, a gente também sabe que 9 é um número divisível por 3, porque 9 dividido por 3 é igual a 3, ou seja, o resultado é uma divisão exata. Então, nós já encontramos um número que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador por ele. E quando a gente divide 12 por 3, nós chegamos em 4. E 9 dividido por 3, chegamos em 3. E o que a gente observa agora? Que essa fração já está irredutível. Ou seja, não existem mais números que podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por ele. Outro detalhe, esses números eles são primos entre si. Ou seja, o único divisor comum entre eles é o número 1, tá? Então, no próximo exemplo, nós temos aqui, ó, 15 sobre 27, certo? Então, o que a gente agora precisa perceber, né? Qual é o número que nós vamos conseguir dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo, tá? Nós já observamos que os números não são pares, então não vai poder ser 2. Então, vamos pensar no próximo, que seria o 3.
o que a gente percebe? 1 mais 5 é igual a 6. 6 é um número que é divisível por 3, tá? 2 mais 7 é igual a 9, que também é um número divisível por 3. Então, a gente conclui que dá para simplificar inicialmente essa fração por 3, certo? Quando a gente divide 15 por 3, chegamos em 5. E 27 dividido por 3 dá 9, tá? E aí, novamente, né, nós percebemos que não existe outro número que a gente consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Ou seja, essa fração já está simplificada. Essa fração já foi reduzida ao máximo. Tudo bem? Então, dando continuidade, né, a frações, nós agora vamos ver como funciona a adição e a subtração de frações, certo? E nós vamos perceber que vamos ter dois casos, certo? Para essa adição e para essa subtração. Nós vamos ter frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes, tá bom? Então, nesse primeiro caso aí que eu trouxe para vocês, nós temos as frações com denominadores iguais. E o que é que a gente faz para somar ou subtrair essas frações? É bem simples, tá? Quando os denominadores são iguais. Nós devemos somar ou subtrair os numeradores e conservar, ou seja, manter o denominador, tá? Então, como nós temos aí no exemplo, nós temos 3/6 ou 3 sobre 6, mais 2 sobre 6, igual a 5/6. Então, o que é que a gente já vê aí de cara? A gente só somou 3 mais 2, que são os numeradores, que foi igual a 5. E nós mantemos, né, o denominador, que era 6, continuou sendo 6. Tá bom? Somar frações ou subtrair com denominadores iguais é bem simples. Basta que a gente, né, só faça as operações com os numeradores e repita o denominador, já que ele é o mesmo, certo? Já quando a gente vem para frações com denominadores diferentes, tá? Vai mudar um pouco, certo? Antes de fazer qualquer operação de soma ou subtração, nós devemos reduzir as frações ao mesmo denominador, ou seja, nós devemos encontrar um denominador comum para essas frações, tá? Aí, após isso, é que a gente vai somar ou subtrair, tá? Nós temos esse exemplo aí, ó. 3/4 menos 1/3, certo? Aí, vamos ver agora qual é o artifício, né, prático que nós vamos usar para poder reduzir essas frações ao mesmo denominador. Tudo bem? Tá. Então, se vocês lembrarem lá, né, quando vocês estudavam lá inicialmente essa questão de soma de frações, nós tínhamos um artifício prático que era retirar, né, ou encontrar o MMC, né, ou o MMC, que era o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, tá bom? Então, vamos relembrar como é que a gente faz isso, tá? Então, seria o MMC, né? De quem? De 4 e 3, né? Que são os nossos denominadores. Então, o que é que a gente fazia para encontrar? Nós fatorávamos esses números, eles juntos, né? Ou fazia decomposição em fatores primos. Então, nós temos o 4 e o 3, né? De forma bem prática. Então, o que é que a gente observa aqui? Temos números pares, né? O 4 é um número par. Então, nós primeiros vamos dividir por 2. Então, fazemos 4 dividido por 2, colocamos o resultado aqui. 4 dividido por 2 é igual a 2. O 3 não podemos dividir por 2. Então, a gente continua repetindo, tá? Então, ainda continua aparecendo o número par. Então, a gente precisa continuar dividindo por 2, tá? Então, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. E o 3, que a gente não pode dividir, a gente continua repetindo, certo? Então, aqui a gente só tem 1 e 3. O 3 só vai poder ser divisível por 3, tá? Então, 1
nós repetimos, né? Já finalizamos essa parte. E o 3 dividido por 3 é igual a 1. E como é que a gente faz agora para encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles? Fazemos a multiplicação dos fatores que encontramos, né? Então, vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. E 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, o MMC entre 4 e 3 é igual a 12. Então, nós já conseguimos, né, encontrar um denominador comum para essas duas frações, tá? Ou seja, já conseguimos reduzi-la ao mesmo denominador. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Então, se nós temos o denominador comum para elas duas, podemos escrever dessa seguinte forma, ó. Fazer um traço, né, da fração e colocar o denominador que acabamos de encontrar, não é? Que foi 12. Tá? E temos que lembrar agora daquela regrinha, certo? O que é que a gente faz? Pega o denominador, né, que é o que a gente acabou de encontrar, de reduzir, divide por esse e multiplica, né? Então, a gente pega o 12, divide pelo 4 e o resultado que a gente encontra, a gente multiplica pelo 3, tá? Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a 9, tá? E agora, ó, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes menos 1, olha o sinal, hein? 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Tudo bem? E aqui agora, ó, nós podemos realizar a subtração, como a gente fez lá quando era com denominadores iguais. Não é o mesmo denominador? Então, basta que a gente faça as operações com os numeradores, né? E repita o denominador. Então, 9 menos 4 vai ser igual a 5. Então, quanto é 3 quartos menos 1 terço? Vai ser igual a 5 sobre 12, ou 5 dozeavos. Tá? E aqui a gente observa que não tem mais como reduzir essa fração. Se não tem mais como reduzir, ela vai ser mantida dessa forma. Tá? Se tivesse como simplificar, a gente ainda teria que simplificar essa fração. Tudo bem? Tá, agora nós já vimos a adição, né, a subtração, foram os dois casos, com denominadores iguais e com denominadores diferentes, tá? Então, agora nós vamos para a próxima operação, né? Que é a multiplicação, tá? E nós vamos ter também alguns casos, certo? Então, o primeiro caso que eu trouxe aí é a multiplicação de um número por uma fração. Então, o que é que a gente tem que fazer quando a gente tem um número multiplicando por uma fração? Então, nós devemos multiplicar o número pelo pelo numerador e conservar o denominador. Então, nós observamos aí nesse exemplo, nós temos 8 vezes 5 quartos. Então, o que é que a regra nos diz? Multiplicar o número pelo numerador. Então, o numerador dessa fração é 5, o número é 8. Então, quando a gente faz 8 vezes 5, a gente encontra que é 40. E diz para manter o denominador. O denominador era 4. Então, continua 40 sobre 4, tá? E aí, um detalhe importantíssimo, que vocês nunca devem esquecer. Toda fração é uma divisão. Então, se a gente tem 40 sobre 4 ou 40 quartos, a gente também, a mesma coisa também que falar 40 dividido por 4. E aí, lembra lá de simplificar a fração, de reduzir? Então, a gente pode aí fazer 40 dividido por 4. Quando a gente faz 40 dividido por 4, nós encontramos que é 10, tá? Se a gente simplificasse também, encontraríamos a mesma resposta. Que a gente ia simplificar primeiro por 2, que ia dar 20 sobre 2. Depois, quando a gente fizesse novamente por 2, ia dar 10
Só 10, né? 10 sobre 1. 1 a gente sabe que não precisa, né? Colocar no denominador, ele está subentendido. Tá bom? E agora nós chegamos em multiplicação de fração por fração, tá? E a regrinha é bem simples e semelhante ao que a gente viu anteriormente, tá? Então, nós devemos multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo denominador da outra, tá bom? E nós temos aí esses dois exemplos, certo? Nós temos 3 sétimos vezes 1 oitavo e 3 quintos vezes 4 terços, tá bom? Vamos ver como vai ficar a resolução desses probleminhas. Então, vindo para cá, ó, nós temos, né, as frações. Lembrando lá da regrinha, o que é que ela diz? Para multiplicar numerador de uma pelo numerador da outra. Denominador de uma pelo denominador da outra, certo? Então, quando a gente realiza essa multiplicação, nós chegamos em 3 vezes 1, que é igual a 3. 7 vezes 8, que é igual a 56, certo? E aí, é lembrar, será que dá para simplificar? O 3 só seria divisível por 3. Será que 56 é divisível por 3? Então, a gente tem 5 mais 6 é igual a 11. 1 mais 1 igual a 2. 2 não é um número divisível por 3. Então, essa fração já está na forma irredutível, já está simplificada, tá bom? Agora, vamos observar como eu vou realizar o cálculo, né, a multiplicação dessas frações, tá? Eu vou utilizar um método, que é o método chamado método do cancelamento. Como é que a gente pode fazer isso? Ou quando é possível fazer isso? Ó, primeiramente, a gente só pode utilizar esse método na multiplicação, tá bom? Não adianta fazer na soma, na subtração, na divisão. Ele é exclusivo da multiplicação, certo? E o método do cancelamento, ele consiste em dividir o numerador de uma fração pelo denominador da outra, ou vice-versa. O numerador de uma pelo denominador da outra, ou o numerador dessa primeira pelo denominador da segunda, tá? Sempre alternando. Cuidado. Então, o que a gente observa? Que a gente tem 3 aqui no numerador dessa primeira fração e 3 no denominador da segunda. Então, a gente pode cancelar, que é fazer 3 dividido por 3. Quando a gente faz essa simplificação aqui, 3 dividido por 3, aqui resta 1 e aqui resta 1. Então, nós teríamos quais frações agora? 1 quinto vezes 4 sobre 1, que nós sabemos que basta escrever apenas o 4, tá? Não precisa colocar o denominador 1, ele está subentendido, tá bom? Então, quando a gente realiza essa multiplicação, 1 vezes 4, nós chegamos que o nosso numerador é igual a 4. E 5 vezes 1, nós chegamos que o nosso denominador é igual a 5. E, novamente, essa fração já está na forma irredutível, já está simplificada. Tudo bem? Agora, para finalizar, né, as operações com frações, nós vamos ver a divisão, certo? E antes da gente falar da divisão, né, propriamente, nós precisamos de um conceito que é muito importante para poder realizar as nossas divisões, certo? Que é o conceito de fração inversa, ou seja, o que é uma fração inversa? Então, vamos lá, como que eu trouxe aí para vocês. Aí. Fração inversa é uma fração que, em relação à outra, tem as posições do numerador e do denominador invertidas. Né? Aí eu trouxe um exemplo. Tá? Então, a fração inversa de 3 quartos vai ser 4 sobre 3. O que é que a gente observa? Quem era numerador na primeira virou o denominador da segunda. Quem era o denominador da primeira virou o numerador da segunda. Então, inverter é isso, é trocar numerador por denominador,
tá bom? Então, se o numerador era 3, na fração invertida, ele vai virar o denominador, tá? Se o denominador da primeira é 4, nela invertida, 4 vai ser agora o numerador, tudo bem? E agora nós chegamos lá, do mesmo modo como a gente viu lá na multiplicação, nós podemos também dividir um número, né, por uma fração, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos, certo? Nós temos 2 dividido por 5/3 e temos 2/3 dividido por 6, certo? E a partir desses exemplos, nós já vamos entender como é que funciona a divisão de fração, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para dividir? O que é que a regra de divisão de fração nos diz? Tá? O que é que a gente precisa fazer? A regrinha de divisão nos diz o seguinte, que nós devemos repetir o que vem inicialmente, ou seja, nesse caso é o número 2. Então, nós repetimos o 2 e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, certo? Então, se eu preciso inverter essa fração, então temos que lembrar lá do conceito de fração inversa. Então, quem é numerador vira denominador, quem é denominador vira numerador. Então, nós vamos multiplicar por 3/5, certo? E aí, é lembrar agora da multiplicação de um número por uma fração, né? Que foi o que a gente viu anteriormente. Então, vai ser 2 vezes o numerador, que é 3, então vai ser 2 vezes 3 é igual a 6. E repetir o denominador, né? Ou, como a gente está aqui sempre falando, né? Tem um subentendido aqui, né? Que a gente não coloca. Então, se a gente fosse olhar isso aqui como uma fração de denominador igual a 1, então faria 1 vezes 5, que dá o mesmo resultado, certo? Já esse próximo exemplo aqui, o número vem depois, tá? Então, a gente repete a primeira fração, nesse caso, multiplica pelo número invertido. Então, vocês podem estar se perguntando, oxente, mas eu vou inverter como? Lembra sempre, é como se tivesse um 1 aqui, ó, subentendido, tá? É como se tivesse um 1. Então, quando a gente for inverter isso aqui, nós vamos ter 1/6, tá bom? E aí, nós já sabemos multiplicar, né? Então, vai ser numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 1 vai dar 2. 3 vezes 6 vai dar 18. E aí, percebemos que dá para fazer a simplificação. Se são números pares, dá para simplificar inicialmente por 2. E aí, quando a gente faz 2 dividido por 2, vamos ter 1. 18 dividido por 2, vamos ter 9. Tá bom? Agora, nós chegamos em divisão de uma fração por outra fração, tá? Que a regra é a mesma, a diferença é que agora nós vamos ter duas frações. Antes a gente tinha uma fração e um número, ou um número e uma fração, tá? Mas a regra é a mesma, devemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E nós temos aí esse exemplo. Nós temos 4/7, ou 4/7, dividido por 3/8, tá bom? Então, como é que a gente faz para fazer essa multiplicação, ou essa divisão, tá? Então, né, devemos fazer o quê? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, inverter. Então,
denominador vira numerador, numerador vira denominador, certo? E aí realizamos a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 8, nós temos que é 32, certo? E 7 vezes 3, nós temos que é 21. E novamente, ó, não dá para fazer a simplificação de fração, certo? Então, nós paramos por aqui, tá bom? E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês uma regra prática para divisão, tá bom? Para não ficar nesse negócio de estar invertendo fração e aí acaba se esquecendo, né? Troca ou não inverte, só bota lá a multiplicação, vamos aprender uma regrinha prática, certo? O que é que essa regra prática nos diz? E lembre, só para divisão, certo? Só para divisão. Então, nós devemos multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda e multiplicar o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Aí ficou meio confuso assim, né? Vamos ver isso aqui nos exemplos, certo? Para ficar de forma mais clara. Nós temos aí inicialmente 2 dividido por 3/5 e 2/3 dividido por 6. Tá bom? Vamos ver como é que fica. Usando só a regrinha prática. Tá? Então, o que é que diz? Que é para multiplicar o numerador de uma pelo denominador da outra. E o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Certo? É como se a gente fosse fazer um X aqui, ó. Só que lembrando, o 2 aqui, quando não aparece, tem 1. Certo? Então, ficaria aqui, ó. 2 vezes 5... 10, certo? E 1 vezes 3, 3. Tudo bem? Então, nós chegamos em 10/3 e de forma mais rápida, mais prática, sem precisar repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Bem rápido, tá? Então, a mesma coisa nós temos aqui. Numerador da primeira pelo denominador da segunda, denominador da primeira pelo numerador da segunda. Aqui temos 1, quando não aparece, né? Então, 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 6 é 18. E aí percebemos que dá para fazer a simplificação por 2. Se vocês observarem, essa divisão é a mesma do exemplo lá inicial, né? Anterior, que era a divisão de uma fração por um número, certo? Então, nós temos 2 dividido por 2, que é 1, e 18 dividido por 2, que é 9. Então, chegamos em 1/9. E, para finalizar, nós temos esse último exemplo aí. Nós vimos agora a regra prática para divisão de uma fração por um número, ou um número por uma fração, e agora quando nós já temos duas frações. E o exemplo que eu trago aí é 4/7 dividido por 3/8, que foi o mesmo exemplo anterior. E vocês vão observar que a resposta é a mesma, né? Só que de forma mais rápida. Chegamos nela, tá? Então, fazendo o nosso velho x aqui, ó. 4 vezes 8, 3 vezes 7. Então, 4 vezes 8 dá 32 e 7 vezes 3, 21. Bem rápido e direto. Tá, pessoal? Bom, gente, então era isso, né, na nossa aula de hoje, né? Vimos um pouco sobre fração, as operações com frações. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Interromper.